30 de maio de 1969. Santo do dia. Consultas de membros do grupo de fora para fazer, que eu quero analisar aqui no Santo Dia, porque são de um interesse geral. E eu aproveito exatamente a presença de vários membros dos grupos de fora aqui para responder as consultas. Bem, em duas palavras, a pergunta é a seguinte: a revolução se utiliza da terceira força como meio para vencer. Eu tenho descrito insistentemente aqui o sistema pelo qual a revolução atua. Ela suscita um grupo de enérgico, categórico, revolucionário carregado, que formula exigências. Mas esse grupo trabalha de encontro a um outro grupo de cúpula, de terceira força, que paralisa os esforços da reação e que produz a capitulação. Então, esse membro do grupo aqui me pergunta se, mais ou menos a pergunta é essa, se a revolução tira tanta vantagem com isto, seria político a contra-revolução tirar a mesma vantagem com isto? O princípio de que a contra-revolução deve aliar-se a uma força maior do que ela mesma para vencer, ou de que a contra-revolução deve fazer, sendo uma minoria como extremo da revolução, deve arranjar um jeito de encampar a maioria. Essa teoria é uma teoria verdadeira? Neste caso, seria político e seria lícito fundar uma terceira força? Essa é a pergunta. E eu responderia da maneira seguinte: há qualquer coisa na contra-revolução, na posição contra-revolucionária, e seria muito longo eu justificar isso, mas eu creio que é mais ou menos intuitivo. Há qualquer coisa na posição contra-revolucionária por onde ela é como uma malha, um pullover. Nós cortamos num pullover alguma coisa, aquilo se desfaz até o fim. Bem, assim também é a posição contra-revolucionária. Se nós dela tiramos alguma coisa, em qualquer campo que seja, aquilo se desfaz e dá em revolução. De maneira que nós termos uma terceira força não revolucionária é impossível. A partir do momento em que algo se caracteriza como terceira força, já deixou algo da posição contra-revolucionária. E se deixou algo, deixou tudo. Porque a posição contra-revolucionária é monolítica. E a gente tirando dela alguma coisa dá em revolução. É mais ou menos como com veneno. Se eu puser uma gota de veneno num copo d'água, envenena o copo d'água inteira. Eu tenho um copo de água envenenado. Mas se eu puser uma gota de água num copo com veneno, eu não remedei, eu tenho um copo de veneno do mesmo modo. Assim também, se eu pego um contra-revolucionário com uma gota de espírito liberal, ele vira liberal. Se eu pego um revolucionário com algum princípio contra-revolucionário, ele nem por isso vira contra-revolucionário. Isso equivale a dizer, em outros termos, o que São Tomás de Aquino diz em posição mais filosófica: bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Quer dizer, o bem provém de uma causa íntegra, o mal provém de qualquer defeito. Quer dizer, qualquer defeito que haja transforma a coisa em má. Só é boa a coisa que provém de uma causa íntegra, de uma causa totalmente boa. De maneira que, então, eu respondo a um dos elementos da pergunta dizendo: uma terceira força que sirva à contra-revolução não é possível. Bem, uma terceira força que, continuando contra-revolucionária, sirva à revolução não é possível. A terceira força da revolução é revolucionária. A terceira força da contra-revolução não seria contra-revolucionária. Resultado é que essa posição da fundação de uma terceira força não seria lícita, porque a gente não pode incumbir ninguém de fazer o papel de apóstata. Ela não seria também uma posição política, porque a pessoa que a gente mandasse fazer esse papel, ao fazer o papel, perdia completamente a sua fidelidade à ortodoxia. E com isso a coisa desaparecia. Bem, agora, daí não se segue que a contra-revolução não procure fazer um jogo arrastando do seu lado muitos que são terceira força, porque isso é uma coisa completamente diferente. Não é nós constituirmos a terceira força, mas é nós procurarmos trazer elementos da terceira força para nosso lado. Eu, talvez, fazendo um esquema
possa mostrar isso aos senhores melhor. Eu não sei se o quadro negro tem visibilidade aí, professores, pela inclinação que está, tem visibilidade, professores que estão ali. Eu creio que sim. Professores, se alguém quiser entrar aqui, é à vontade, mas eu não sei se dá, até que ponto dá para ver. Bom, mas senhores imaginem aqui, uma sociedade que tem um centro, uma parte intermédia, digamos assim, uma parte de terceira força, grande. É a maioria dessa sociedade. Bem, agora aqui do lado, nós temos uma coisa pequena, que seria a esquerda. E aqui, uma outra coisa pequena, que seria a direita. Bom, o que é que se dá na luta? O que é que faz a terceira força? O que é o jogo da esquerda? A esquerda possui, com uma densidade absoluta, o alto da cúpula. Depois, ela possui, com uma densidade menor, uma zona intermediária, em que o poder dela é grande, mas não é um poder maciço, compacto, total. Bem, depois aqui, à medida que se vai descendo, o poder dela vai ficando menor. Bem, agora aqui à esquerda, o que é que procura? Ela é absolutamente aliada com a cúpula da terceira força. A cúpula da terceira força, embora não o diga, serve-a com toda a dedicação possível. Bem, atraiçoando os interesses de toda essa área que está aqui. Os interesses, a doutrina, a formação mental, de tudo quanto está aqui. Bom, agora, como é que a terceira força consegue levar todo esse bloco para cá? Ela consegue levar pelo processo que eu descrevi aqui, que seria o adormecendo pela sensação de segurança, depois desarticulando, impedindo qualquer articulação verdadeira, e depois dividindo. Essa gente fica completamente dividida. Bom, desarticulando e dividindo. Agora, por outro lado, ocultando o princípio de que quem faz uma concessão à revolução entra numa rampa que não tem fim, vai até embaixo, não para. Esse princípio eles ocultam. Bom, resultado, dá-se o jogo que eu já falei. A terceira força berra, a esquerda berra, a terceira força fica desarticulada, desorientada, etc, etc, e cede. Agora, qual é nosso jogo cada vez? Cada vez que a esquerda dá um puxão, nós, do lado de cá, também damos um puxão. Mas o nosso puxão é aqui. Nós não tratamos de atuar sobre essa cúpula porque é completamente ganha. Nós atuamos sobre essa base. E damos um berro. Qual é o berro?
Cuidado, estão fazendo assim. Que leva-os, tira a sensação de segurança, articula-os, convida-os a se unirem e patenteia a eles o que estava oculto, que a revolução vai quer chegar até o fim. Todos os nossos livros são assim. Resultado é que a influência disso sobre isso se abala. Então isso é obrigado a parar. Corta provisoriamente os liames. E a torre de Pisa fica mais inclinada ou menos. Mas mais não vadiou. Quer dizer, acaba não caindo. Bom, como vocês estão vendo bem, é uma outra minoria que age sobre a maioria e que forma uma coligação com a maioria. Convida para formar uma coligação com a maioria. Neutralizando a ação da outra minoria. Desde o nosso primeiro livro, que foi Em Defesa da Ação Católica, a tática é essa. Cuidado, olha o que eles estão querendo. Esse pessoal diz: caluniador, você não tem provas. Mas no primeiro puxãozinho que leva do outro lado, diz: esquisito. E eu fico aqui, eu não me mofo com aqueles. Resultado, parou no caminho. Vocês viram, mas não parou. Tanto é que, afinal de contas, a esquerda está campeando na igreja, não. O que campeou, o que foi para frente, foi isso. Exatamente a tragédia do progressismo é que isso ficou parado. O clero foi muito mais para frente do que a massa. Mas é então essa tática. Quer dizer, nós, portanto, exploramos também a terceira força. Mas exploramos em bem dela, abrindo os olhos, etc, etc, mas não perdendo nosso tempo com essas cúpulas. Nós vamos direto ao fato. A cúpula, se quiser perder as bases, que perca. É um suicídio. Bem, aqui está, portanto, a resposta a uma pergunta.